todo mundo que se matriculou no São Paulo no Enem vai poder vir para as aulas todos os sábados. Né? Então, como a gente estava com muita cadeira vaga, na segunda-feira eu vou abrir novas assistências do São Paulo no Enem. Tá? Então, avisa aquele teu colega que está na escola, que queria estar aqui, que queria participar. E segunda-feira vai ter sessões novas. Quem não se matriculou pode vir. E aquele teu colega que foi cortado por falta, que deixou de vir, avisa para ele que as portas da gente estão abertas, que eles podem vir também. Ok? Está no ponto de posição? Ok? Bom dia, você que está em casa no Salão Enem. Hoje, 15º ponto. Fiquem agora com a aula de Geografia. Bom dia, pessoal. Pessoal, para a gente poupar, para a gente aproveitar o tempo, né, de qualquer maneira, a gente vai dar um prazer estar aqui com vocês, né, e certeza de que essa nossa preparação vai ser coroada com isso. Né? Eu sou Josias, aqueles cabelos brancos, dá para notar que já tem muito pescado de janela. Não tem segredo. Eu acho que se você se preparar com afinco, com foco, com disciplina, você vai conseguir o bom objetivo. Né? E assim, os gostinhos assim meio preocupados, você se prepare, eles são pré-ENEM, mas eu tenho certeza que vocês são entusiasmados, eu acho que é um segredo. Né? Você fazer, você se preparar, você estudar com prazer, não é mais nada. Aquilo que você faz com prazer, sacrifício, muitas vezes resultado, vem de uma forma mínima, fácil não é. Professor, mas geografia não é difícil. É que tá. As matérias que aparentemente são mais fáceis, elas exigem que a gente tenha uma pesquisinha elaborada. Não vai se dar o luxo de numa prova perder uma outra questão de uma disciplina que não é muito difícil. As questões são fáceis. Né? Só que a gente, às vezes, por achar que é fácil, deixa de lado. A gente vai pegar hoje, a gente vai enfocar hoje alguns assuntos que são mais fáceis do que a parte física. Na parte de humano, na página 71, já deu uma pensada aí, né? Ela é uma parte mais fácil do aluno entender. Porque os assuntos estão relacionados ao nosso próprio dia a dia. Né? Entrando logo no assunto, quem vai passando aí, vou dando sinal? Não, pode passar. Pessoal, quando se fala de demografia, essa fórmulazinha aí, ela é baixa. Né? Fórmula de incremento da população, todo mundo já viu isso. Ok? Lembra que na parte teórica, a gente inicia com alguns conceitos básicos. População absoluta, população relativa. Né? A gente tem que dominar, saber o que é um crescimento natural, um crescimento vegetativo, o que é uma taxa de fecundidade, como se calcula a natalidade, ou seja, o beabá. Isso aí tem que saber. Okay? Lembra que em qualquer parte do planeta, a população cresce de acordo com essas duas variáveis que você tem aí. Crescimento vegetativo, que é a mesma coisa que crescimento natural, são sinônimos, é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Lembra, essas taxas são calculadas em por mil, certo? Sempre você vai pegar o número de nascimentos vivos com o número de óbitos, multiplicar por 1000 e dividir pela total de habitantes. Então, quando eu digo que a minha taxa de natalidade é de 10 por 1000, como é que é a leitura? Para cada 1000 habitantes ocorreram 10 nascimentos vivos. Quando eu falo que a minha taxa de mortalidade é de 5 por 1000, significa dizer que para cada 1000 habitantes ocorreram 5 óbitos. A diferença disso se dá o nome de crescimento vegetativo. E o crescimento vegetativo, geralmente, você traz a vírgula na casa decimal terceira. Não é em por mil, é em percentual. Então, quando eu falo que o ritmo de crescimento é de 5 por 1000, mesma coisa que 0,5%. Professor, 0,5%. Rápido, lento, lembra de uma coisa que o professor José vai falar agora.
toda vida que o crescimento vegetativo é igual ou inferior a um ponto percentual, ou seja, 10 por mil, é um crescimento lento. Acima disso, até 1,5, o crescimento é mediano. A partir de 1,5, ou seja, 15 por mil, o crescimento é rápido. Eu posso afirmar que o Brasil hoje ele está com uma taxa de crescimento vegetativo em torno de 1 ponto percentual. Então a gente já entrou naquela fase que a gente chama de transição demográfica, a gente já está finalizando esse processo. O que é a transição demográfica? É o período em que existe uma adequação da taxa de nascimentos à taxa de óbitos. Lembra sempre disso. O número de nascimentos é uma consequência da expectativa de vida, da taxa de mortalidade. Entenda sempre isso. Se eu amplio a expectativa de vida de uma sociedade, com o passar do tempo, a taxa de reposição vai cair. Entenda que nos países hoje mais envelhecidos, por que a população não se renova? Porque você vive muito. Você não tem a necessidade, na chamada sociedade primitiva, as pessoas tinham muitos filhos porque se morriam muito cedo. Então a taxa de reposição era mais alta e mais rápida. Na medida em que você vai vivendo mais, você vai ter uma menor necessidade de fazer essa reposição. E lembra, as pessoas vivem mais porque passam a ter uma melhor qualidade de vida. E sempre, quando se tem uma melhor qualidade de vida, um dos reflexos é a redução do número de filhos. Todos vocês. Aqui a gente vai encontrar muitos que tem 2, tem 3, tem 4 irmãos. Mas tem muitos aqui que são filhos únicos, ou tem 1 ou 2 irmãos. Vocês já são de uma geração em que não só a família pequena, mas pode ter certeza, aqui são pouquíssimos aqueles que são mães, aquelas. Os meninos talvez sejam pais e nem saibam, né? Mas também poucos estão preocupados em quê? Em passar no Enem, ingressar na faculdade, ingressar no mercado de trabalho. E quanto mais tempo você se dedica a isso, menos tempo você vai ter para estar se preocupando em gerar filho. Tempo ocioso, muitas vezes, tá? Atrai. Quanto mais você ocupa o tempo, mais você vai se conscientizando e vai retardando esse processo. Então, entenda. Crescimento vegetativo, natalidade e mortalidade. Sim, natalidade é consequência da mortalidade. Professor, a África é o continente da população que cresce mais rápido. Sim. Por quê? Porque é mais pobre. E quanto mais pobreza, menor qualidade de vida. Quanto menor qualidade de vida, menos as pessoas vão viver. Por isso que lá, a taxa de nascimentos ela é mais alta. Quer dizer, professor, que nas regiões mais pobres, a população cresce mais rápido. Se eu acabar com a pobreza, acabar como? Sair matando as pessoas. Né? Eu vou resolver o problema? Não. Se você gerar qualidade de vida, com o passar do tempo, a natalidade vai cair. Naturalmente. Então, professor, isso é irreversível. Nós estamos vivendo um mundo em que a população vai crescer cada vez menos. Percentualmente, sim. Em termos absolutos, ela vai continuar crescendo. Mas vai chegar um ponto que vai estancar. Quando é que vai ser isso, professor? Metade desse século, a população mundial para de crescer. E aí começa a decrescer. Começa a diminuir. E aí como é que vai fazer? É simples, porque não existe migração de planetas. Essa segunda variável, ela só pode ser considerada na hora que você vai analisar o crescimento demográfico em Sobral, em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, no continente. A nível de crescimento demográfico mundial, a não ser que você parta do pressuposto que tem gente saindo do planeta e tem gente entrando, né? Essa segunda variável não contribui. Mas, por exemplo, para um país como a França, para um país como a Alemanha, para um país como os Estados Unidos, hoje, essa segunda variável é mais importante que a primeira. Lembra,
Estados Unidos hoje, qual é a população que mais cresce? Aquela que tem ascendência de fora do país. São os hispânicos, são os latinos. Quando o Trump entra com a política antimigratória, ele passa a ter uma aceitabilidade muito grande de quem? Do norte-americano de raiz, que é pé da vida com quem vem de fora. Mas entenda, ele não quer impedir que as pessoas entrem, que as pessoas fiquem no país. Ele quer simplesmente reduzir esse caso. Ele quer exatamente ter esse controle, porque ele sabe, os Estados Unidos hoje, eles convivem com uma bomba relógio, que vai explodir mais cedo ou mais tarde. Que bomba relógio é essa, professor? Uma coisa que a Europa já enfrenta há muito tempo, que é exatamente o ritmo de crescimento tão lento da população mais jovem. O Japão, por exemplo, que é onde tem a população mais envelhecida do planeta, daqui a 50 anos, a tendência é que tenham mais japoneses com ascendência fora do país do que japoneses dentro do país. Líbano, se não eu falar nesse país, tem mais libaneses morando no Brasil do que no Líbano. Então, essa questão migratória, vocês sabem que na Europa existe um movimento nacionalista contra os imigrantes. Exatamente por quê? Porque eles não se reproduzem como se reproduziam no passado. Então lembra, dependendo da contextualização, se eu estou falando da Europa, se eu estou falando dos Estados Unidos, se eu estou falando do Canadá, se eu estou falando do Japão, essa segunda variável é mais importante que a primeira. Por quê? Porque a primeira é negativa. Por que é negativa, professor? Porque a mortalidade supera a natalidade. E lembra, é muito mais fácil, vou convencer aqui a Samira. Samira? É muito mais fácil eu convencê-la da importância dela não ter os 6 filhos que ela programou, que ela pensa em ter. Você não quer ter 6 filhos? Diz, quero, é um exemplo. Quero. Nem no exemplo ela quer. Do que, de repente, eu fazer a cabeça das amigas, que é ter só um, da importância dela ter 2, 3, 4. Uma mulher que é consciente, um casal que é consciente, retarda. E quanto mais retarda, menos filhos vai ter. Às vezes é só um, só para enfeitar a pessoa. Ah, mas eu pensei em 7. Isso é a reprodução. É a reprodutora? Ah, mas com 7 filhos, olha, nem com 2, vocês sabem disso, porque vocês vivenciam isso às vezes dentro de casa. Você dividir um pouco com muitos, é difícil. Então lembra, na medida em que a natalidade cai, é difícil, muito difícil, ela ser ampliada. Professor, vamos lá? Bora. Como é que passa? Passou. Preste atenção aí, taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade, professor? É a relação entre o número de mulheres em idade fértil, 15 a 49, isso não é a regra absoluta. Tem mulheres que, pessoal, só um instante, vamos só evitar a conversa paralela. E também a gente pode passar uma manhã toda sem uma coisa chamada celular. É possível. A gente consegue sobreviver. Né? Por incrível que pareça, a gente consegue. Então, vamos prestar atenção, porque é aquilo que eu falei para vocês. São muitas informações, e aí, quanto mais a gente dispersa, mais difícil. Por mais que você esteja concentrado nessa aula, você vai captar aqui 10, 5%. No máximo. Ninguém tem capacidade de ouvir aqui e à tarde lembrar de tudo que foi falado. Às vezes simplesmente não nome do professor. Né? Então, disperso é que é difícil mesmo. E aquilo que eu falei no início, tudo que você faz com paixão, você aprende mais rápido. Se você entra numa sala de aula, com sono, com vontade de estar em casa, com vontade de morrer, entendeu? Mas se você está aqui e diz, porque o tempo vai passar bem rapidinho. Entendeu? Então, taxa de fecundidade, professor, relação entre o número de mulheres em idade fértil e o número de filhos. Lembre que nos anos 60 no Brasil, essa taxa superava os 6 filhos por mulher. Algumas tinham 2, 3, outras tinham 14, 15, viviam só para ter filhos.
Hoje, a gente já tem uma taxa bem próxima dos países desenvolvidos, 1, alguma coisa. E a tendência continua a cair. Professor, o fato da mulher participar do mercado de trabalho, o fato da mulher estar se emancipando, isso contribui? Isso é decisivo. Pode ter certeza. Quanto mais se ocupa, menor a possibilidade de gravidez. Professor, a urbanização, a evolução da medicina, os contraceptivos, isso também ajudaram? Óbvio que sim. E hoje tudo contribui para que as famílias sejam cada vez menores. A taxa de fecundidade tende a cair. Professor, taxa de crescimento efetivo leva em consideração essas duas variáveis. Aqui tem um exemplo por parte de taxa de mortalidade infantil, professor. Número de óbitos até o primeiro ano de vida para cada 1.000 crianças. Então, taxa de mortalidade infantil também é uma taxa demográfica importante. Deixa eu passar aqui. Taxa de natalidade, crescimento vegetativo positivo. É mais comum, professor? Em regra, sim. É mais comum o crescimento positivo. Porque a maioria dos países do mundo é subdesenvolvido. Então, o mais normal é que você tenha uma taxa de natalidade superior à mortalidade. Isso muda? Está mudando. Nos países chamados desenvolvidos, a mortalidade é superior à natalidade. A população só não decresce em função da imigração que chega. Em função das pessoas que chegam no país, que vêm embora. Mas se não fosse por isso, a população continuaria a decrescer. Professor, no Brasil, a gente deve estacionar o nosso crescimento daqui a 2, 3 décadas. Vai parar de crescer, demograficamente falando. Se assusta muito com aquelas primeiras demográficas, malthusianista, neomalthusianista, ecomalthusianista, que pregam o apocalipse. A população vai crescer de uma forma que será insuportável. Está errado. Está errado. A China é um país 9 vezes mais populoso que o Brasil e, de repente, proporcionalmente falando, o número de miseráveis é menor que o nosso, proporcionalmente falando, percentualmente falando. Não, o quantitativo demográfico, pessoal, é apenas um parâmetro. Ele não pode ser um fator isolado para você analisar a pobreza ou riqueza. Porque se você tem, era fácil resolver os nossos problemas. Eu vou fazer o Enem para direito. Meu colega está sentado do meu lado, também vai fazer para direito. Se ele morrer, é melhor para mim. Não. Se você quer, muito fácil. Eu vou me candidatar à oportunidade de emprego. Para que eu tenha mais chances, seria interessante que a maioria que está aqui fosse exterminada. Não é feito. Entenda bem, a gente não vai resolver os nossos problemas diminuindo a população ou fazendo com que ela pare de crescer. Porque se fosse assim, hoje, violência, todos os nossos problemas, a insegurança que está por aí, o desemprego, a falta de habitação, seriam mais fáceis de serem equacionados, porque o nosso índice de crescimento hoje é menor do que era nos anos 60, do que era nos anos 80, do que era nos anos 90. A gente parou de crescer. Ou está crescendo menos, demograficamente falando. Então, o mais normal é o crescimento positivo, mas em algumas regiões, o crescimento é negativo, principalmente na Europa. Okay? E o que fazer, professor? Difícil. Em alguns países, como a França, a licença maternidade chega a 1 ano e meio. Surgiu bem? Alguns países pagam para que a mulher engravide, pagam por um segundo filho, pagam por um terceiro filho, e mesmo assim não reais. Que é aquilo que eu falei, uma pessoa consciente da importância de ter 1 ou 2, ou de ter se planejado em ter apenas 1 ou 2, não vai ter 3, 4, 5. Muito difícil. Professor, natalidade, mortalidade, imigração e migração. Natalidade mais imigração maior do que mortalidade mais imigração, população crescente. A situação do Brasil, professor? A situação do Brasil. Apesar da gente receber poucos imigrantes, mas mesmo assim, o saldo é negativo, mas não influencia tanto. Como assim, professor? O Brasil hoje tem uma taxa de incremento demográfico em torno de 2 milhões e fração. Tem gente conversando. Não é aqui não, né? Não vou passar. Pronto.
O que é que acontece? Se a gente fosse analisar só o fluxo migratório, a gente perde mais do que a gente recebe. Saldo negativo é de 100 mil pessoas. Só que, em contrapartida, a diferença de natalidade e mortalidade chega a quase 2 milhões. A população brasileira ainda tem um incremento positivo em função da natalidade ser maior que a mortalidade. Mas isso tem prazo de validade. Essa situação de natalidade mais imigração menor do que mortalidade mais imigração, Europa. Hoje, Europa e Japão. Austrália e Nova Zelândia. Os países ricos. Certo? Natalidade mais imigração igual a mortalidade mais imigração, população estável. Lembrando sempre que esse exílio de número de pessoas que estão entrando e a imigração do número de pessoas que estão saindo. As áreas subdesenvolvidas são repulsivas, as áreas desenvolvidas são áreas de atração. Ok? Ok. Vamos. O que é que acontece? Fase da transição demográfica. Lembra sempre do seguinte: a gente vive nesse momento em que as taxas de natalidade estão se adequando à taxa de mortalidade. Até a Revolução Industrial, as pessoas tinham muitos filhos porque se morriam precocemente. Baixo do baixo. A taxa de mortalidade era muito alta e, para compensar, as pessoas tinham mais filhos. O crescimento era lento. Era em torno de 0,5. A Revolução Industrial ela trouxe o quê? Uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas. Novos medicamentos, campanha de vacinação, saneamento básico, isso tudo fez uma expectativa de vida aumentasse. O que aconteceu com a natalidade? No berço da Revolução Industrial, na Europa, foi mais rápido. Demorou mais a que essas novidades, a que essa qualidade de vida chegasse ao desenvolvido. Chegou. Pode-se dizer que essa primeira fase de crescimento lento, porque natalidade era alta, mortalidade também, ela se manteve em países como o nosso até por volta de 1930, 1940, quando nós começamos a ter a nossa efetiva Revolução Industrial. E a evolução dos meios contraceptivos, a melhoria das condições de vida sanitárias, chegou aqui já na metade do século XX. Então, o mundo subdesenvolvido sai um pouquinho mais recentemente dessa primeira fase de crescimento estagnado. Na Europa, nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? Lá, o processo de superação do crescimento rápido, mortalidade, ela caiu, a natalidade se manteve alta, por essa discrepância. Só que a natalidade deu caindo rapidamente. Certo? Por isso que eles convivem com o envelhecimento demográfico, porque a natalidade e a mortalidade encostaram no ambiente. Lembra? Período que natalidade e mortalidade eram muito alta, ou essas taxas eram muito altas. O que é que cai primeiro? Taxa de mortalidade. A natalidade ela vai se adequar. Então, esse período aqui de diferença é chamado de transição. Para algumas teorias demográficas, seria algo descontrolável, seria uma explosão demográfica, que teria que ser contida. Não. A natalidade vai cair. Só que nos países desenvolvidos, essa queda foi mais lenta, por uma série de fatores. Mas ela foi mais lenta, mas ela aconteceu. A Argentina, o Uruguai, o Chile, a China, cara. A China, até pouco tempo atrás, tinha um controle rígido da natalidade. Era um casal para um filho. Um casal, um filho. A China, hoje, oficialmente acabou com esse controle da natalidade. Por quê? Porque ela está vislumbrando no final do século ser o país mais envelhecido do planeta. Então, hoje, ela está sendo forçada a simplesmente desistir do controle da natalidade, porque senão a população vai envelhecer. Isso é irremediável. Mas ela está querendo conter isso. Como é que contém? Liberando os casais para ter filhos. Mesmo assim não vai reagir. E lembra, é muito mais fácil, numa casa, você sustentar 2 filhos pequenos do que nem todos. Os filhos, com o passar do tempo, se tornam independentes. Em 12 anos. Com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais independente. Ah, professor, mas o meu avô tem 90 anos e ele pula de paraquedas, ele anda de skate,
ele passa a noite na formigueira, ele quebra tudo, né? Tudo bem. Mas você tem quantos anos? 90. Beleza. Com o passar do tempo, você vai voltando a ter a necessidade de cuidar de uma criança. E o pior, uma cuidadora é muito mais cara do que uma babá. Então, para um país, o envelhecimento nunca é um bom negócio. Só que é difícil você reverter esse processo. Professor, então, essa fase de crescimento rápido da população passa. O último continente vai ser a África, que é o mais pobre. Mas ele também vai passar por esse período de descontrole, que a gente chama, na verdade, de transição. Por que é transição? Porque é um período de adequação. A natalidade vai, novamente, proporcionar a mortalidade. Antes, as duas taxas muito altas, tem um período de discrepância, e aí, a partir de um determinado momento, pode ser. Certo? Por isso que se chama de transição demográfica. Vamos para frente. Não está passando. Quarto, crescimento vegetativo negativo. É quando a mortalidade passa a superar a natalidade. É uma sociedade bastante envelhecida. O número de idosos exacerbado. Tá? E essa realidade hoje ela já existe em alguns países economicamente mais evoluídos. Tanto é que as campanhas de reincentivo à natalidade estão presentes hoje em todo mundo. Só que não funciona. Ou esses países abrem-se ou continuam recebendo imigrantes, ou vão ter graves problemas em termos de captação de mão de obra. Tá? Olha aí a transição demográfica. Olha como no início, da esquerda para a direita, esse gráfico. Da esquerda para a direita. Observe como as taxas eram muito altas, a mortalidade cai, esse roxo. O vermelhinho, a natalidade continua alta. Mas lá na frente, as duas voltam a encostar. O crescimento volta a ser lento. Então, esse período em que a natalidade se mantém alta, a mortalidade baixa, é chamado de transição demográfica. E foi exatamente devido a esse período que se criou aquelas semelhanças demográficas catastróficas. A população é uma bomba relógio. Isso existe. Por quê? Porque com o passar do tempo existe uma adequação. Hoje não se abre tanta escola de ensino fundamental quanto faculdade. Isso é um reflexo do quê? População amadurecendo. Hoje já existem mais pessoas acima de 60 anos do que crianças abaixo de 4 anos. Isso é consequência do quê? Do processo de amadurecimento. Quer dizer que o Brasil que chegou, terminou a transição demográfica. É um país que tende cada vez mais a envelhecer. Ou a gente se prepara para isso, e aí quando se fala de reforma previdenciária, que é um tema importante, a gente, na hora que a gente for desafiado a escrever sobre isso, ou que venha um tema de redação sobre isso, né, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o processo de envelhecimento ele é irremediável. As pessoas estão vivendo cada vez mais e estão prolongando cada vez mais a sua manutenção no mercado de trabalho. É muito mais fácil vocês se depararem com um professor grisalho, cabecinha branca, com mais de 40, do que um jovem de 20 e poucos anos, de 30. E esse é um processo que só vai demorar. Em função do quê? Esse processo de renovação está com dias contados. Então, no processo de envelhecimento, você não pode aceitar que uma pessoa continue se aposentar precocemente. Porque a ideia de qualquer sistema previdenciário qual é? Se aposentar hoje e morrer amanhã. Quanto menos tempo o Estado mantendo aquela pessoa aposentada, melhor para o Estado. Então, nenhum Estado vai suportar essa ideia de você se aposentar aos 55 anos e até os 75. A nossa expectativa de vida hoje, 75 anos. É muito tempo, às vezes é mais tempo recebendo da Previdência do que o tempo de contribuição. É claro que existem reformas e reformas. Tem propostas por aí que querem elevar a idade mínima para 70 e poucos anos. Você vai se aposentar já quase morto. Aí não tem, mas você tem que procurar alterar esse processo. Porque existe uma precocidade muito grande. Entendeu? Entendeu? Agora sim. Tudo bem, tudo bem. Aí não é boa ideia me cortar. O que é que acontece? Ritmo de crescimento, as perspectivas é de uma população cada vez maior, mas ele tem a contribuição dos países mais
mais pobres. Isso para. Vai chegar um momento que ela vai estacionar. Na metade do século em diante, a população começa a crescer. Para de crescer. Até mesmo na África, a ideia é exatamente essa. Ok? Aí onde eu perto, um slide para o outro, só sem demorar para perto. Então, professor, o continente mais populoso, qual o número de habitantes? Ásia. E é uma contribuição da Índia e da China. País mais populoso, China, por enquanto. Isso. Aí o que é que acontece? O continente da população mais cresce, fica ficando. Então a Ásia vai continuar sendo o continente mais populoso, deverá haver uma alteração. A Índia supera em 20 anos a China em população absoluta, porque o ritmo de crescimento da Índia é maior que o da China. Por que, professor? Porque a Índia é o país mais pobre. E quanto mais empobrecida uma sociedade, mais rápido o ritmo de crescimento populacional. Professor, mas todos por isso, São Paulo é o estado mais desenvolvido do país. Não deveria ser o estado onde a população mais cresce? Não. Estou falando que o ritmo de crescimento pode ser maior nos estados mais pobres. Mas nos estados mais ricos, eles atraem. A população não cresce só devido à diferença de nascimentos e óbitos. Cresce também em função dos imigrantes. São Paulo é um estado que sempre recebeu muita gente de fora. São Paulo, o estado de São Paulo hoje é a cidade nordestina, ou tem o número de habitantes nordestinos maior que em qualquer capital do Nordeste. São Paulo, capital, hoje vive 6, 7 milhões de nordestinos, por baixo. Então, tem que levar em consideração o número de pessoas que chegam. No caso da comparativa Índia e China, a Índia é mais pobre, a população cresce mais rapidamente, e deverá superar a China em população absoluta. Ok? O que mais, professor? Aqui você tem a taxa de fecundidade, olha o número de filhos. Certo? Olha no Afeganistão, o número de bonequinhos. Olha na Alemanha. Nada, tem um filho é sorte. Em alguns países desenvolvidos, algumas cidades, tem mais animais do que gente. A pessoa prefere um cachorrinho que um filho. Porque a mulher, quando vai pensar em ter filho, ela já superou os 35, 40 anos. Às vezes não são, não tem tempo. A babysitter é uma realidade. Cuidar de criança, tá? Gera toda uma dificuldade. Então, quando vamos se preocupar em engravidar, já é uma idade avançada. Isso não convive com muitos filhos. Aqui você vai ter. Primeira gravidez, aos 13. Quantos filhos? Só 12. Só 12? Se começou muito cedo, abriu a porteira. A primeira gravidez, foi aos 37 anos. É mesmo para realizar. E hoje em dia, a gente investe. Primeiro o sucesso profissional e depois o sonho de ser mãe ou ser pai. Está errado? E a mulher, nesse aspecto, amadurece e muito mais inteligente que nós homens. Porque o homem pode chegar e dizer: e aí, vamos escolher o nome do filho? Que filho? Nossa. Como? Sim. Josiane. Josiane, sim. A gente só mudou por seu. Mas você está pensando que ele tem que ser uma semana? Sim. Quer dizer, acha? Não existe mais agora. Vai ser cada vez mais retardado. Não, peraí, deixa eu ir para a faculdade. E agora pode ser? Deixa eu terminar o curso. Terminou, pode ser? Deixa eu começar um trabalho, emprego. Conseguiu, pode ser? Calma. Deixa eu me estabilizar. Consegui me estabilizar. Agora pode ter a criança. Peraí. Se eu parar de engravidar, tem alguém pega no lugar. Guarda um pouquinho. Mas você tem 47 anos. Pois é. Não vou tocar cachorro. Aí o que é que acontece? Qual a fecundidade de Caim? Você no Brasil é professor? Sim. Taxa de fecundidade no Brasil: 1,9. Professor, o que é 1,9? É uma média. Uma vez você falou: professor, a pessoa tem 1,9 filhos. Significa que vai nascer seu braço, sua perna, sua outra. Essa é uma média. Um tem 3, o outro tem 2. Qual é a média? 2,5.
vem caindo. De 6,16 em 1940, em que a mulher não tinha participação na sociedade que tem hoje, era dona de casa, era o casamento e a maternidade caminhavam juntos, a mulher trabalhar fora de casa era um tabu, né? O número de filhos era muito maior, se casava para ter filhos. Hoje, essa concepção é deixada totalmente de lado. É muito difícil você ter uma mulher que pretenda ter 5, 6, pode até pretender sonhar, mas ele pretender e ter, isso é uma diferença muito grande. Né? Professor, estou bem aqui, né? Crescimento demográfico no planeta. É uma coisa que a gente está falando, pessoal. A população vai continuar crescendo, né? Principalmente no mundo mais atrasado, mais miserável, né? Até um determinado ponto que ela vai estancar, vai estagnar. Né? Olha aí a inversão. 2001, China e Índia. 2100, Índia, China, Nigéria. Ou seja, a Índia deverá superar a China por ser um país mais pobre. A população cresce principalmente nas regiões mais miseráveis, nas regiões mais pobres. Professor, mas eu posso ser de uma família humilde e, no entanto, ter poucos filhos. E uma pessoa pode ser abastada, pode ter muito dinheiro e de repente ter um tipo de basquete. Mas é exceção. Não é? Aqui vai ter gente que talvez vai passar em uma ou duas faculdades. Isso vai ser exceção, porque a maioria vai passar em 5, 6, 7. É assim mesmo. Pode tirar isso aqui. Então, toda a regularização. Né? Mas, de uma maneira geral, a população cresce mais nas regiões mais pobres, mais empobrecidas. Por quê? Porque sempre está associado, pessoal, a uma questão de qualidade de vida. E é óbvio que um processo de conscientização do planejamento familiar, ele pode chegar às áreas mais difíceis. Claro que chega. Professor, para frente, bora. Gasou aí. Desgança. Então, frente populoso, povoado, fácil, né? Populoso leva em consideração o número total de habitantes. Povoado leva em consideração o número de habitantes por quilômetro quadrado. Se você pega São Paulo e Rio de Janeiro, que é o mais populoso, São Paulo, que é o mais popular do Rio. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é 5, 6 vezes menor do que o estado de São Paulo. No ambiente menor, mesmo que a população seja menor, na hora que divide pelo espaço, o número vai ser mais alto. Certo? É o Japão. O Japão é um país populoso? O Japão é um país povoado? Também. Então, quando divide a população pelo espaço, não é barato assim. Entendeu? Beleza. Já foi. Os países europeus são pequenininhos, geralmente são povoados. Né? Países de grande extensão territorial, Canadá, Brasil, Austrália, desde os Estados Unidos, tem uma população relativa com população ou doença demográfica relativamente baixa. Ok? Beleza. Previsão de crescimento demográfico. Em bilhões de pessoas. É 2100. Olha que a população vai continuar crescendo, mas um ritmo menor. Essa conclusão que tem que chegar. A tendência é de envelhecimento demográfico. Existem algumas perguntas que a gente poderia fazer no início dessa aula. O ritmo de crescimento populacional hoje no planeta é suportável? Totalmente. O que é melhor? A população crescer rapidamente ou estancar? O melhor é o tempo. O que é melhor? A situação europeia, a situação brasileira ou a situação norte-americana, australiana, canadense? Esses países, eles começaram a envelhecer, mas recentemente. Então, a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, tem mais jovens do que na Europa, proporcionalmente falando, e tem menos idosos. Mas isso tem prazo de validade. Os Estados Unidos olham para a Holanda e dizem: nós somos vocês amanhã. Certo? Brasil. O Brasil ainda é um país muito jovem. Mas, você já observa, olha para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para a Europa, afirmando: nós somos vocês amanhã. Nós vamos ser um país utilizáveis. Vamos terminar esse século sendo o quinto país em número de idosos no planeta. Hoje, você está em um ambiente como esse, você só tem um jogador aqui. Acima dos 45. Resto tudo, tirando a boa de uma pessoa,
E o país já volta a falar, mas isso porque é país do mundo. O idoso sempre vai oferecer uma despesa maior do que os mais jovens. Certo? Beleza. Controle de natalidade, professor. Existe a necessidade, pessoal, hoje o planejamento familiar, a orientação, ela é muito mais importante do que o controle. Primeiro, o controle ele não pode ser forçado. Como a Índia tentou fazer, não deu certo. Como a China fez, deu certo, professor. Galera, tem aquele remédio amargo que tem que ser ingerido durante um determinado momento. Mas que logo ele chegaram à conclusão que o anticoncepcional mais eficiente é a melhoria da qualidade de vida. Pessoas que ganham bem, pessoas que têm um bom padrão sanitário, que têm uma boa qualidade em termos de saúde, tem poucos. E a China está chegando a essa conclusão. O controle da natalidade ele foi necessário, era necessário viver, porque a população estava crescendo muito mais acelerado, mas se não fosse as reformas socioeconômicas, o controle da natalidade por si só não teria dado certo. Coloque isso na cabeça. A China, no início dos anos 70, a Índia, ela esterilizou boa parte da população. A vasectomia e paraquedas de troncos. Não resolveu. Você pode até forçar o planejamento. Mas você tem que oferecer algo a mais. Que é a melhoria da qualidade de vida. Porque senão não dá certo como não se mais. Ok? E o reincentivo à natalidade, professor. Isso de dar certo. Você vê que aí tem a Suíça e a França. Mesmo assim, não era o sucesso esperado. Volto a dizer, principalmente para um casal que trabalha, que estuda, que quer continuamente crescer, profissionalmente falando, é muito difícil satisfazer isso a 2, 3 filhos. Muito difícil. Porque só sabe quem tem. Quem é filho aqui de pai e mãe que trabalham, que mal consegue ver, que mal consegue parar para conversar, sabe tudo isso. E uma coisa é você dar atenção a um ou dois filhos, outra coisa é você dar atenção a 5, 6, 7. Aí, professor, isso é besteira, porque meu avô teve 13 e todos foram bem educados. Os tempos são outros. Os tempos são diferentes. Antigamente você deixava o filho sozinho em casa, você falou, depois você fica amarrado na cabeça, porque não tem quem olha. Difícil, muito mais difícil. Você imagina que junto com você tem em casa, falar em 5, falar em 6. Às vezes você olha por um olho e diz, você não existe, isso é tão bom. A galera era toda para mim, o carinho era todo para mim, o amor era todo para mim. Então isso, direto ou diretamente, pessoal, vai conscientizando as pessoas. Pronto. Ritmo de crescimento, aí tem a mesma coisa, ganhar tempo. Olha como as taxas elas vão se encontrando no geral. Se engane não, vocês vão encontrar na Enem, exatamente isso. Fácil, né, professor? Já que essas questões são fáceis, o tempo para resolvê-las é pequeno. E eu sempre digo, numa prova, tenta fazer aquilo que você tem que dar, aquilo que você domina. Em Deus, as pessoas imaginam o seguinte, eu sou muito deficiente em física, matemática, geografia eu sei, vou visualizar. Não! Tenta reforçar aquilo que você acha que é mais fácil de olhar, porque aquilo ali todo mundo vai acertar e você não pode dar o luxo de errar. Vocês não vão errar questões fáceis. E a prova de geografia é uma prova fácil, mas você tem que estar revisando os seus exemplos. Professor, para frente, bora. Mortalidade infantil. O que é uma mortalidade infantil decente, professor? Você vê que a redução de percentual está caindo todo mundo. Certo? A universalização das campanhas de vacinação, a melhoria das condições sanitárias, isso tudo tem contribuído para que o número de mortes até o primeiro ano ele caia, ou que o número de mortes seja reduzido. Professor, o que é um número decente? Então, é morrido. O Brasil hoje tem uma taxa em torno de 15,6. É alta? Altíssima. 7%, isso é pouquinho. Para cada 1.000 crianças nascidas vivas até o primeiro ano, 15 morrem. Isso é uma média. Aqui no Nordeste é maior, nos Estados Unidos do Sul é menor. Lembra, quanto mais riqueza, menores serão essas taxas. Sempre a expectativa de vida é maior no Rio Grande do Sul do que no Ceará. Natural, só mais rico.
escapam dessa morte prematura vão levar sequelas o resto da vida. Uma má alimentação, uma desatenção do ponto de vista de saúde nos primeiros anos, é fundamental para explicar determinadas sequelas que você leva para o resto da vida. Então, 15 por mil já foi mais alto. Nossa taxa de mortalidade infantil aqui no Ceará é 620 por mil. E é interessante que a mortalidade infantil, para ser alterada, para ser reduzida, você precisa passar por uma mudança significativa do nível social das pessoas. Para que essas pessoas tenham acesso a condições sanitárias menos decentes. Água potável e esgoto são duas coisas que muitas vezes não vão embora. Você não lembra quem foi que fez a rede de esgoto que passa embaixo, nem quem fez a população que faz a água potável chegar na sua casa. Você lembra quem fez o viaduto, que passou asfalto na frente da sua casa, quem fez a praça, porque são obras visíveis. Lembra que cada real investido na obra potável de esgoto, cada real, faz o Estado economizar R$ 4 na área de saúde. Boa parte das internações hospitalares são motivadas pela falta de esgoto, pela falta de condições mínimas de serem adequadas. Então, se você quer realmente construir um país socialmente mais justo, enquanto nós mantivermos dados como 50% da população brasileira não tem rede de esgoto, não tem acesso a rede de esgoto. 20% não tem acesso à água potável. Você só dá importância a essas duas coisas na hora que você não tem. Todo mundo aqui já deve ter visto, já deve ter passado numa área que o esgoto corre a sua terra. Aquele fedor, aquele mau cheiro, que as pessoas por incrível que pareça estão passando inteiro saindo lá. Você chega numa comunidade dessa e diz: não precisava viver aqui. Por quê? Esse mau cheiro, que mau cheiro? Não se chama pessoa brasileira, não. Com coisa ruim. Por incrível que pareça. E para mudar esse processo é mais difícil. Porque esse processo faz o quê? Qualidade de vida. E qualidade de vida, às vezes, muita gente quer, mas pouca gente faz por onde. Professor, a distribuição da população brasileira. A população se distribui em função do nível econômico, né? E do ritmo de crescimento populacional. No Nordeste você tem a população crescendo muito mais rápido. Mas é em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, está o dinheiro. Por isso que é a região mais populosa. O sul do país, você tem uma população menor, você tem uma região com poucos estados, uma região menor, territorialmente falando. Mas mesmo assim a terceira população. Você percebe aqui no mapa que hoje a região menos populosa já não é mais a Amazônia. A Amazônia é menos povoada. Você divide a população pelo tamanho, e sai de um lugar para ser embaixo. Então entenda, as mais populosas, Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Em termos de povoamento, Sudeste, Sul, o Nordeste é maior do que o Sul, Nordeste, aí você tem Centro-Oeste e Norte. O Norte é menos povoado. Por que é menos povoado, professor? Mas mesmo assim, hoje ela cresce mais demograficamente do que o Centro-Oeste. Porque entenda, hoje a região norte do país é uma região de atração demográfica. O país, economicamente falando, é claro. Tem muita gente aqui hoje que, quando se formar, o primeiro emprego talvez seja sair para trabalhar em Tocantins, no Amazonas, no Pará, no Roraima, no Rondônia. Porque é natural que a economia se joga para esse país. Por isso que a região hoje mais cresce, demograficamente falando, porque ele já está migratória e superou o Centro-Oeste em população. Lembra também que o Centro-Oeste hoje tem atividades econômicas muito caracterizadas, muita agricultura. Tem uma atividade econômica que é a pecuária, que gera pouco emprego. Então, isso tudo faz com que o incremento demográfico seja menor. Por isso, o Norte superou, nos últimos 20 anos, o Centro-Oeste em população. Ok? Muito bem. Aqui você tem a densidade, é aquilo que eu falei, densidade demográfica, você observa aí que o Sul supera o Nordeste porque é menor. Certo? A tendência é que se mantenha, professor. A tendência é essa que o Norte também é muito grande. A densidade demográfica
E vai ser difícil aqui também, né, incentivar a qualidade. Certo? Pobreza, né, pessoal? A gente vive num país em que a economia, ela oscila muito. E o nível de pobreza, lembrando que pobreza e o termo miséria são termos cujo conceito não são os mesmos. Existe a miséria relativa e existe a miséria absoluta. Você deve ter ouvido falar aqueles dados estatísticos que falam em que a pessoa vive abaixo da linha da miséria, ou abaixo da linha da pobreza. E a ONU estabelece alguns critérios. Você vive com menos de $2 por dia. Significa que você vive abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da miséria. Não é porque quando o bolso família foi criado, ele foi criado para fazer com que as pessoas saíssem da miséria absoluta, da pobreza absoluta, e fossem para o estágio de pobreza. Não deixaram de ser pobres, não deixaram de ser miseráveis. Mas fizeram isso aqui. O Brasil, durante o governo, foi o país que mais tirou gente da miséria absoluta. Ou seja, ao invés de você viver com $60, no mínimo $60, você vive com 62. A ideia é essa. Ou com 20. Então a ideia é fazer justiça, né? A miséria e a pobreza voltaram a crescer em função da crise econômica. Muita gente perdeu emprego. São quantos milhões, professor? Caiu um pouquinho agora, né? Mas acima de 12 milhões de desempregados. Aí, se você levar em consideração os subempregados, esse número cresce mais. Vamos para frente. Vamos. As 3 dimensões de cuidado com IDH e prova. Tem a prova e IDH. Você não pode chegar numa prova sem saber o que é IDH. O índice de desenvolvimento humano leva em consideração 3 fatores, né? Renda, saúde e o terceiro. Renda, saúde, education, educação. Professor, a renda, é pecado. Saúde, expectativa de vida. E o terceiro, educação, o índice de escolaridade. Número de anos, em média, as pessoas passam na escola. Vocês já passaram, eu já tive que estudar por um ano. Às vezes começa a estudar hoje no mesmo ano. Então tem gente que já tem 15, 16 anos de índice escolar. A nossa média, baixíssima. A média brasileira é inferior a 8 anos. Muita gente fora da escola, muita gente tem evasão escolar. Começa a estudar e depois se larga. Então, pessoal, a gente está acima da média. Mas ainda é pouco para o que vocês querem. Vocês querem na faculdade, vocês querem na graduação, vocês querem na pós-graduação. Vocês são o quê? Exceções. E muita gente pode se sentir vitorioso. Não. Quanto mais você tem, mais você quer. Isso é muita educação. Você acabou de ler um livro, você já fica doido para ler isso. Terceiro, quarto. Quem tem algo de leitura é essa. Quanto mais lê, mais quer. Quem não tem, cansa, chora, dorme, tem preguiça. Não, por quê? Os filhos têm capaz de muita leitura. E elas cansam. Elas o quê? Cansam. E fazem chorar. É complicado. Você faz uma atividade física. No início, dói tudo. Com o passar do tempo, você sabe tanto que no dia que não faz exercício físico, você sentiu. Então, tudo é castigado. Se às vezes o teu dedo, sem querer, fica assim. Por quê? Acostumado ao botãozinho do celular. Você está passando mensagem. Às vezes você está perto de uma pessoa e passa no dedo dela. O que é isso? É o hábito. Isso não pode dar leitura, né? Nossa, já está aqui. Nossa, muito grande. Né? O que é um IDH baixo, professor? O que é um IDH? Lembra que o IDH varia de 0 a 1. Isso aí vocês sabem. Quanto mais próximo que 1, melhor a realidade. Para nós tem um IDH o quê? Alto. Mesmo assim, em relação a países vizinhos, a gente deixa muito a desejar. Qual seria a nossa situação hoje? IDH do Brasil. Varia um pouquinho, 0,7 alguma coisa, mas é baixo em relação à nossa capacidade econômica. O Brasil ainda está entre as 10 economias do mundo, mas ocupa uma posição hoje 79 em IDH. E qual é o nosso qualquer de ativo? Vai sacar de vida? Não, a gente vive tanto quanto o europeu. Muito próximo. A diferença é muito pequena. A diferença está, professor, na questão da renda? Não. Se você dividir o PIB brasileiro da população, a renda per capita é
Qual é a diferença? Educação. E faz o Brasil estar mal colocado no mundo? Educação. E todos os nossos problemas têm uma isso. Enquanto nós não tivermos aqui uma revolução educacional, tipo, olha, você vai começar a estudar 7 horas da manhã, você vai te marcar 7 horas da noite. A tua família poder te resgatar no final de semana, 5 final de semana. E tudo isso, essa pessoa vai se transformar num marginal. Muito difícil. Violência se ataca, prevenção. E a melhor prevenção é a educação. Com certeza. Né? Mas é difícil conscientizar, né? Um povo bem educado é um povo consciente. Né? Professor, estatisticamente, você não vai decorar que o Brasil é 79, pode ser 80, 81. É interessante lembrar que os países que estão à frente da gente são países, principalmente na Europa, existe um revezamento. Olha, Noruega, Dinamarca, Suécia, aí depois tem o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, os países mais evoluídos, economicamente e socialmente falando. Estamos sempre liderando o IDH, certo? Lá, no final do ranking, assim como aqui no Brasil, se você pegar o nosso ranqueamento, você vai notar que, pronto, os melhores índices, esse índice que aparece aí, centro-oeste para baixo, que é onde você tem o quê? Melhor qualidade de vida. Onde se concentra a pobreza, onde se concentra a miséria, é quando você tem o lugar mais baixo. Está melhorando, você está evoluindo? Sim, mas lentamente. Se nós evoluímos, aqueles que estão melhor colocados também evoluem. Também em consideração isso. Certo? Bom. O que é o IDM, professor? O IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Habitualmente, pessoal, a cidade mais rica, a maior cidade, não necessariamente a mais justa, socialmente falando. Então, as melhores cidades brasileiras não necessariamente são as capitais. Mas, certamente, as melhores cidades brasileiras em qualidade de vida são aquelas que estão em estados onde a riqueza se concentrou menos. Tipo, interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, cidades que são menores inicialmente, demograficamente falando, mas com qualidade de vida boa. O que é um bom IDHM, professor? É aquela cidade que tem uma boa estrutura, que tem saneamento básico, que tem da escola de ensino fundamental, a pós-graduação, que tem não só o posto de saúde, mas tem um hospital especializado. Essa é uma cidade que tem uma boa infraestrutura, que tem um sistema de transporte público mais decente. Isso você vai encontrar em cidades mais organizadas que não necessariamente são as mais ricas e as maiores. Entenda isso. Florianópolis é uma cidade que está no topo do ranking. Por quê? Porque Florianópolis é uma cidade de boa qualidade de vida. Exatamente porque é uma cidade que não passou pelo crescimento de São Paulo, não inchou. E é uma cidade em um estado que no interior tem cidades que competem com Florianópolis. Tem cidades que dividem, são igualmente ricas, e até mais ricas que Florianópolis, mesmo com produtiva. O interior do Rio Grande do Sul é muito forte, então a malha urbana, de forma mais qualitativa, ela se distribui de maneira menos heterogênea. Aqui no Ceará você tem Fortaleza, dentro de Fortaleza existem vários DHMs. Tem o Caldeirota, tem o Meireles, mas são da periferia que se aproxima dos países africanos. Porque tudo está relacionado com a questão de distribuição de dinheiro e qualidade de vida. Entendeu? Vamos correr aqui um pouquinho. Estrutura etária, professor. Hoje, o senhor colocou essas 3 classificações. Existe a tendência de mudar? Sim. Tranquilo. Há 40 anos, uma pessoa da minha idade já estava em carreira. Já estava encostado. Procurando na rede, na cama, tá? E buscando aumentar o volume da televisão do lar. Por quê? Porque a gente envelhecia mais rapidamente. E temos qualidade de vida. Hoje, esse processo é mais lento. Hoje se amadurece mais precocemente. Sim. Mas a maioria das pessoas não tem essa velocidade. Tem gente que continua sendo criança e madura o resto da vida. Mas tem gente que amadurece bem rapidinho. Na idade de vocês, 15, 16, 17 anos, já sabem o que é. O que eu sei colega dizendo, para de conversar. Por isso que a tendência, pessoal, é essa segunda tabelinha aí, ó. Jovens, de 0 a 14. Quer dizer que eu disse que 15 anos eu não posso mais ser chamado de criança? Não, 15 anos.
não sou mais povo, não. Nem ingênuo. Não. Já sei o que é tudo. Óbvio. Mas sabe o que é certo e o que é errado. E a gente, professor, prolonga cada vez mais a fase adulta? Sim. Hoje, uma pessoa de 60 anos, ela é velha para correr atrás de um adolescente de 15, 16. Mas ela é muito nova para morrer. Hoje, uma pessoa falece aos 60, 60 e poucos anos, mas tão novo, não está lei para queimar. Então, as pessoas retardam cada vez mais essa questão do envelhecimento. Tá? Você olha assim para o seu Márcio, você não diz que ele tem 65 anos. Não, jovem, atleta. O pessoal preto, que vai dar aula daqui a pouco, é atleta. Ultramaratonista. Né? Ninguém diz que ele tem 68 anos. De jeito nenhum. Né? Então, esse processo de envelhecimento cada vez mais fácil. Estou brincando. Brinca porque é gente gosta. Né? Sua expectativa de vida em alguns países velhos. Qual é a preocupação? Preocupação, pessoal, não é nem tanto das extremidades. Olha a França. Percentual de idosos, 20%. Percentual de velhos, desculpa, 14%. Percentual de jovens, 20%. A situação na Suécia é pior, né, professor? Isso é relativo. O pior é essa situaçãozinha de adultos. Por quê? Esses 3 países têm mais adultos acima de 50 do que o país como o Brasil. E tem mais adultos abaixo de 50. Então, esses países passam por um processo de envelhecimento, vão passar por um processo de envelhecimento mais rápido que o nosso. Eu já falei, muito mais caro, muito mais caro a gente sustentar um idoso do que 2 crianças. E para o país é fatal. Professor, não tem mais perguntas. A pirâmide etária. Qual é a pirâmide etária ideal? Sim. Essa primeira é ruim. É uma sociedade que gasta muito com a educação, gasta muito com saúde, uma sociedade muito jovial. País africanos hoje, tá bom? A última também não é legal. Porque você nota ela bem gorda, a pirâmide bem gorda, na fase adulta, que significa um envelhecimento cada vez maior. A pirâmide japonesa é uma tira. Ela não tem a tendência é que a pirâmide, a distribuição etária da população passa a ser cada vez menos piramidal. É a transformação que existe no Brasil, professor? Exatamente. Olha a do Japão, como ela, a dos Estados Unidos, como é aqui. Cada vez menos forma piramidal. Lembra, o lado direito sempre mais largo do que o lado esquerdo. Existe mais mulheres do que homens. Por quê? Mulheres são mais inteligentes. Segura muito mais de liberdade do que o homem. O homem é mais fechado. Fuma mais, bebe mais, é mais morredor. Tem mais homem querendo morrer ou matar do que mulher. Quando a mulher mata alguém, dá muito sexo. Sabia que matou o namorado com 50 facadas. Quando é o homem não está fechado. Qualquer coisa, ninguém pode olhar para a namorada que já vai fazer. Ei, está olhando por quê? Ela é minha. Isso. Não. Então aquela história que fala da vida, você não vê, eu vou ver nos anos 5. Não. Preocupado. Ei, Márcio, a minha dieta vai ser como dieta. Eu estou fazendo uma dieta excelente, 25 quilos. Que isso? O homem está se cuidando mais. Isso parece bailarino, então não é o que é. Né? Mas é fome. Isso não é que está pessoal. A tendência é que se torne mais genético, mas a mulher não mais inteligente. Né? E se emociona mais, né? Chora quando tem coração. O homem, às vezes, quando chora, ele diz: ei, é frouxo, hein? Chorou, se passava anos. É isso. Emotiva, a mulher mais emotiva. Extravasa mais as emoções, vive mais os defeitos. Mais inteligente. Olha a pirâmide brasileira que está passando por um tempo como chorar. Ela está engordando, Faustão, né? Gordinho da cintura para cima e magro das perninhas. A nossa. O processo de envelhecimento. Ok? E para terminar, as mulheres e homens, vários países, população ativa, população em idade produtiva. Idade produtiva para terminar o trabalho. Vamos seguir. Qual é o início da idade laboral do Brasil? Você já pode trabalhar? Tem quantos anos você? Hein? 17 anos, você já pode trabalhar com carteira assinada? Sim. Já a partir dos 14, como aprendiz. Algumas limitações. Estudar, não pode ter a carga horária de 8 horas de trabalho de 8 dias, etc. Aos 16 anos, eu sou pequenininho. 16 aos 18, a única diferença é que na hora da dispensa da rescisão, o adulto tem que assinar a rescisão.
ela pode trabalhar tranquilamente a partir de 16. Tem limite para o serviço público. E a aposentadoria compulsória aos 70 anos. 70. Né? Fora isso, no privado você pode dar aula aqui até os 100 anos, se assim o empregador e os alunos aumentarem. Né? Só para terminar, população economicamente ativa. Por que, professor, que a gente começa a trabalhar com 16? E a população economicamente ativa é a partir dos 10 anos, porque o conceito tem que se aproximar da realidade. A realidade do nosso país é que tem muita criança adolescente trabalhando ilegalmente. É certo, professor, claro que é errado. Criança e adolescente é para estar estudando, para estar trabalhando. Você vai dizer, mas meu avô trabalhava desde os 5 anos e foi um homem muito bem educado. Ele estava muito bem trabalhar assim. Ele não vai querer isso para o filho ou para o neto. Então, trabalhar é na hora necessária, quando você termina os estudos. Porque se você vive só para estudar em mim, se você tivesse trabalhar, eu estudava ao mesmo tempo. Se eu comprometer uma coisa ou outra. Lembra? Não faz 2 vezes ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada legal. Você está vindo todo dia só para estudar, o dia todo só para estudar. Vocês têm condições de render muito mais que vocês. Nunca se contentem com aquilo que vocês alcançam. Esse rapaz foi o primeiro lugar de circular. Ele estava conversando comigo antes de começar, ele quer ser o primeiro lugar no Enem. Ele quer ser o primeiro sobralense a estar na Ásia. Ele quer conquistar o mundo. Você tem que sempre ser desafiado. Nunca deve estar de fazer. Para terminar mesmo, essa população ela é subdividida em ativo ocupado, que isso é trabalho, tanto na formalidade como na informalidade. No intervalo, você abre a bolsa, você vai vender aqui alguma coisinha, uma lingerie, uma camisa, um acessório, você vai colocar muito aqui. Só que no setor informal. Que hoje é só o que tem. E existe o ativo, o economicamente ativo, ocupado no setor formal, porque ele tem que trabalho, político, que recolhe os cargos, etc. Professor, o desempregado é o quê? O desempregado é aquela pessoa que se encontra momentaneamente fora do mercado de trabalho. É a população economicamente não ocupada. Mas que pode. Professor, se eu sou desempregado enquanto engenheiro, mas sou manual, mas é economicamente ocupado. O economicamente ativo não ocupado é o desempregado. Então, está fora do mercado de trabalho, mas é busca uma realização. Ok? E aí, os setores que mais empregam o informal, a informalidade, os setores da economia, lembra que tem o quaternário também, que é aquele setor que desenvolve novas tecnologias. Existe a tendência de terciarização dos setores da economia. O que é isso, professor? A tendência do setor terciário, mais que esse, o vinha de chá, a chamada da economia. Vocês estão se preparando aqui para serem médicos, advogados, engenheiros, que vão trabalhar nos seus serviços. Agricultura e pecuária, da vez em quando, que vão se realizando. O primário da vez em quando. E indústria também está se automatizando, que é o setor secundário. Então, existe uma tendência em países industrializados a terciarizarem as suas atividades. Ok? Pessoal, façam os exercícios. Lembrem sempre, tudo aquilo que vocês se entregarem com paixão, com dedicação, com prazer, não só o retorno vai ser melhor, vai ser mais eficiente, como você vai se sentir recompensado por todo esse trabalho que vocês estão tentando. Nunca imaginem que vocês estão levando peso maior do que vocês podem carregar. Vocês sempre têm que partir para as coisas que vocês podem mais. Podem mais. Eu tenho certeza que cada um que eu estou olhando aqui, sem nenhuma exceção, vai se dar muito bem na vida. É só buscar. É só correr atrás. É só ter vontade. Não tem limitação que não possa ser superada. É só você querer. Tá bom? Beijo para vocês, um abraço. Obrigado mesmo. Obrigado, professor.